A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus queridos alunos, né? Companheiros de estudo aí. Que bênção do Senhor. Seja bem-vindo mais esse estudo. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre os patriarcas, não é mesmo? A gente pegou os três mais importantes aí, Abraão, Isaac e Jacó, até porque muitas vezes na própria Bíblia a gente vê essa referência, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a gente muitas vezes não entende porque falamos isso, porque as pessoas expressaram assim. Será que eles queriam identificar esse Deus, né, através da vida destes homens? Então a gente estudando um pouquinho, lógico, os irmãos já compreendem que esse estudo aqui é um estudo superficial, simples, né? É aquilo que Deus tem colocado no coração do pastor Eusébio e tenho passado para os irmãos. Essa é a minha alegria, compartilhar com os amados. Isso não quer dizer, meus queridos, que tudo esteja certo. Então você tem que ouvir, ler, né? Passo aí os textos para você, não leio todos, senão fica muito extenso o vídeo, mas passo para vocês alguns textos e você esteja aí buscando mais outras fontes, principalmente a Bíblia. Isso aí é sagrado, né? A fonte, vá direto na fonte, a Bíblia, mas nada impede você buscar em outras fontes para confirmar e confrontar tudo isso que está sendo passado para vocês. Isso é importante, o Senhor nos ensina isso. Então oremos ao Senhor entregando essa aula. Senhor Deus, mais uma vez, o pastor Eusébio se coloca nas tuas mãos, Senhor. Que o vosso Espírito Santo, com poder e graça, Senhor, nos revele, nos instrua na tua palavra, essa palavra tão poderosa que transforma vidas. Sim, é preciso que possamos abrir os nossos corações e nossas mentes para receber essa boa palavra, essa semente tão preciosa, que ela possa se aprofundar no mais íntimo do nosso ser, gerar frutos, frutos de salvação. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, meu querido? Hoje, então, a aula 11, os patriarcas, a gente vai falar um pouquinho sobre Isaac. Você sabe que é Isaac? Tem uma história linda, né, sobre Isaac. Mas vamos aí um pouquinho, um resumo da vida deste homem, que vai nos ensinar muita coisa. Já haviam se passado 24 anos desde que Abraão saíra de Ur dos Caldeus. Nós já estudamos um pouco sobre a vida de Abraão. E apesar da promessa que o Senhor lhe fizera quanto à posse das terras de Canaã, o patriarca continuava sem herdeiros. Você imagina isso, meu querido? Ele estava com 99 anos e Sara, sua esposa, beirando a casa dos 90. Com certeza, possivelmente, ele já até pensasse que não ia se cumprir essa promessa de Deus sobre as suas vidas. E até tomam algumas medidas erradas, né, escolhas, que vão conforme isso que eu estou falando, esse pensamento da incredulidade. Mas Deus é fiel, meu querido. Numa idade tão avançada, teriam eles ainda o prazer de embalar o próprio filho? Para Deus nada é impossível. O Senhor prometeu ao patriarca que um filho haveria de nascer do ventre amortecido de Sara. No tempo apontado pelo Senhor, eis que Sara dá à luz o seu unigênito, na tenda do patriarca. Ouve-se agora o choro do filho da promessa, através do qual viriam heróis, reis e o próprio Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 1 e 2. Porém, amados, nós somos ansiosos e às vezes atropelamos os planos de Deus, não é verdade? Abraão e Sara cometeram este erro. Usando do direito do patriarca, engravidaram uma de suas criadas, escravas, servas. Sara pede que Abraão possua Agar, e esta gera um filho para eles. Assim eles pensavam que não está cumprindo a promessa de Deus sobre a vida deles, gerando aí um herdeiro de Abraão. Mas se esquece que Deus prometeu que esse herdeiro sairia do ventre de Sara. Lembra da palavra do Senhor quando diz: tudo é lícito, porém nem tudo lhe convém?
Justamente, este versículo serve perfeitamente para este caso. Não sei o que você está vivendo, meu amado, mas esse versículo também serve para a tua e a minha vida. E até hoje a família sofre com as consequências dessa escolha, pois desta relação nasceu Ismael, o filho da desesperança e do arranjo carnal. Parece que Abraão e Sara haviam se esquecido ou não entendido a promessa de Deus, que o filho nasceria do ventre de Sara, mesmo sendo estéril. Isaac foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara. Conforme Gênesis capítulo 17, versículo 19, então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Sabe quem está falando? É o próprio Deus, o próprio Senhor. Muito interessante, não é mesmo? Amado, 3 coisas me chamam a atenção nessa passagem. Primeiro, Deus promete que Abraão e Sara, mesmo com idade avançada, e Sara estéril, isso é importante reforçar, teriam um filho. Né? Que bênção! Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Lógico que vai ser cumprido no tempo do Senhor. Outra coisa que me chama a atenção, o próprio Deus escolhe o nome da criança, né? Que maravilha! Escolhida desde o ventre de sua mãe, a criança se chamaria Isaac, que significa riso, aquele que ri, ou ele ri. E tem um fato interessante em relação ao significado de Isaac, do nome Isaac, é que quando Deus prometeu que Abraão e Sara teriam um filho, Abraão riu dessa promessa. Gênesis capítulo 17. E depois, quando Deus repetiu a mesma promessa, confirmando, Sara também riu devido a certa incredulidade. Gênesis capítulo 18. Mais tarde, após o nascimento de Isaac, Sara reconheceu que Deus lhe havia dado uma causa de riso e que todos que soubessem iriam rir com ela. Gênesis capítulo 21, versículo 6. E olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Não é verdade? Esse nome de Isaac tem tudo a ver com esse versículo. Terceiro, Deus promete que estabeleceria uma aliança perpétua, ou seja, para sempre com Isaac e sua descendência. Tá vendo, meu querido? Um versículo, tanto ensinamento. Oh, Deus poderoso. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho do patriarca Isaac, mais um pouquinho, né? Que bênção do Senhor. Isaac foi o filho de Abraão e o pai de Jacó. Aliás, o próximo patriarca que iremos estudar será Jacó. É uma aula interessante também, meu querido. Isaac foi um dos patriarcas da nação de Israel, o herdeiro de tudo que Abraão tinha. Seus bens, sua posição social e sua promessa de Deus de que seus descendentes se tornariam uma grande nação. Mas quando Isaac ainda era jovem, Deus mandou Abraão sacrificar seu filho. Você imagina isso? Abraão, mais de 90 anos, beirando 100, né? Sara, 90 também. Possivelmente não teriam mais condições de ter filhos, só se assim Deus quisesse, né? Mas eles recebem a sua promessa tão esperada por Deus, aquele filho da promessa, que eles pegam no braço, amam, cuidam, criam aquele laço afetivo, amoroso, são agradecidos a Deus. Mas certo dia, Deus chega a Abraão e pede que ele faça um sacrifício. Mas não é qualquer sacrifício. Abraão teria que entregar, sacrificar o melhor que ele tinha, o seu Isaque, o filho da esperança.
Você consegue se colocar no lugar de Abraão neste momento? Pois Abraão amava muito Isaque, mas ele decidiu obedecer a Deus, crendo que Deus o poderia ressuscitar. Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19. Enquanto subia o monte chamado Moriá para oferecer o sacrifício, Isaque olha para o seu pai e pergunta: Pai, onde está o cordeiro que iriam matar? Abraão lhe disse que Deus iria providenciar o cordeiro. Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8. Está vendo a fé deste homem? A certeza deste homem que Deus é um Deus provedor. Você tem essa fé? Você tem essa certeza que Deus proverá na sua vida? Aqui é a prefiguração de Cristo como Cordeiro de Deus, ou seja, o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. Abraão atou Isaque, amarrou suas mãos e colocou no altar para o matar. Mas Deus impediu Abraão de matar Isaque e lhe providenciou um carneiro para o sacrifício. Então, Abraão e Isaque voltam para casa, felizes, com a sua fé renovada neste Deus poderoso. Meu querido, que através desse estudo, você também, sua fé seja renovada, fortalecida, reavivada, em nome de Jesus. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Isaque e Ismael. Se Isaque era o filho da promessa, Ismael estava ali na conta do filho da desesperança e do arranjo carnal. Já foi dito isso, não é mesmo? Por isso, o filho de Abraão com Agar, sentindo-se enciumado com a chegada do meio-irmão, põe-se a zombar dele. A situação ficou tão insustentável que quando o desmame de Isaque, Sara diz ao esposo: Deita fora esta serva, seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Gênesis capítulo 21, versículo 10. Embora a palavra de Sara fosse dura, Abraão, orientado por Deus, isso é importante, Abraão, orientado por Deus, despede a escrava e seu filho. O Senhor, no entanto, já tinha um plano para Agar e Ismael. Afinal, aquele menino também era descendente do patriarca, filho de Abraão. Gênesis capítulo 21, do 15 ao 21. Amém, meu querido? Então, importante essa parte aí também. E agora vamos falar um pouquinho sobre Isaque e Rebeca. Se Isaque quisesse, poderia ter se casado com uma das jovens daquela terra. Não é verdade? Era um homem bem sucedido, um homem de Deus, um príncipe ali. Ele poderia ter escolhido a mulher que ele quisesse se casar. Entretanto, ele sabia que as cananeias eram idólatras e dadas ao pecado. Por isso, resolveu confiar em Deus que tudo provê. Ele descansou seu coração e entregou essa providência de uma esposa nas mãos do Senhor. Sabendo que Isaque era um homem espiritual seletivo, Abraão encarregou seu mais antigo servo para buscar uma esposa na Mesopotâmia para seu filho. Gênesis capítulo 24, do 1 ao 7. Na cidade de Naor, o mordomo orou ao Senhor. Tudo que fazemos, que nós temos que orar ao Senhor. Esse servo sabia também que era preciso orar ao Senhor, porque ele queria trazer e conhecer uma moça segundo a vontade de Deus. Então ele ora: concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu canto e dê-me de beber, e ela me responder: bebe. Também darei água aos teus camelos. Será essa que escolhestes para teu servo Isaque.
Saberei assim que foste bondoso com meu Senhor. A moça que assim procedesse revelaria as seguintes virtudes: espiritualidade, gentileza, respeito, disposição e amor ao trabalho. Eis que aparece Rebeca, bela e formosa virgem, preenchendo todos os requisitos, tendo consultado sua família e recebido o consentimento desta, Rebeca acompanha Eliezer até chegarem onde Isaque morava. O encontro de Isaque com Rebeca foi singular e romântico. Ele saíra a orar à tarde, quando avistou a jovem na feliz comitiva. Depois de ouvir o servo do pai, ele a conduz à tenda da mãe e a toma por esposa. Gênesis capítulo 24, versículo 67. Amém, meu querido? Que bênção do Senhor, né? Mas olha que detalhe interessante, a gente vai falar um pouco agora de Rebeca. Como as coisas de Deus, os planos de Deus acontecem nas nossas vidas, a gente nem sabe porquê, mas Deus está no controle de tudo. Você sabia que Rebeca também era estéril? Né? Assim como Sara, Rebeca também era estéril. Rebeca também era estéril. Isaque, todavia, ao invés de arranjar um herdeiro através de um ventre escravo, como havia feito seus pais, foi buscar a ajuda de Deus. Sabe como a gente aprende com os erros? Aqui Isaque viu a semelhança com a vida do seu pai, passando a mesma situação que seu pai, porque Deus havia feito uma promessa, né? Que através dele também ia gerar uma grande nação. Ele poderia fazer igual o pai, já que o meu pai usou do direito de pegar uma escrava e engravidar. É assim que Deus quer que eu gere o meu descendente, meu herdeiro? Não, meu querido. Ele viu que Deus é poderoso, o Deus do seu pai, aquele mesmo Deus que pediu a pediu a Isaque. Não, pediu a Abraão que sacrificasse o próprio Isaque. Mas naquele momento, aquela experiência não serviu só para Abraão. Eu vejo aqui que ela serviu principalmente para Isaque também. Porque ele viu o Deus que o seu pai servia, e é esse Deus que ele se colocou debaixo da sua destra, da sua direção, da sua vontade. E aqui vemos que ele ora insistentemente ao Senhor por sua mulher. Lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21. E sabe de uma coisa? Deus responde. Isaque se casou com Rebeca quando tinha 40 anos e foi pai aos 60 anos. Pela palavra de Deus, entendemos que Isaque orou por 20 anos. Você tem noção disso, meu querido, minha querida? 20 anos orando pela sua mulher, orando para que Deus providenciasse um filho, até sua oração ser respondida. Nós oramos agora e exigimos que Deus responda no ato. Não temos paciência, não temos a fé, a certeza que Deus vai responder no tempo dele. Ele era um homem de oração, ele não se deixou abater pelo passar do tempo, pois tinha uma promessa de Deus para a sua família. E Deus lhe deu 2 filhos. Olha, não foi um filho, meu querido, foi 2 filhos, Esaú e Jacó. Glória a Deus. Amém, meu querido? Você sabia que Isaque também é conhecido como bendito do Senhor? Ah, mas pastor, mas por que Isaque é conhecido como o bendito do Senhor? Isaque também é um profeta de Deus. A bênção de Isaque, impetrada sobre gêmeos, antecipa profeticamente o destino de cada um deles. Mesmo Jacó havendo enganado, fingindo ser Esaú, a fim de roubar a primogenitura do irmão,
o patriarca não pode anular, pois suas palavras eram na verdade de Deus. Isso, meu, que essa parte a gente vai ver melhor no próximo estudo, falando da vida de Jacó. Mas aqui para você ter uma noção, Esaú havia nascido primeiro e tinha todo o direito de ser o primogênito, como era o primogênito, de receber essa bênção do seu pai, a bênção familiar, a bênção patriarcal. Mas Jacó o engana e toma essa bênção. Mas a gente vai ver no próximo estudo. Por isso, diante dos rogos de Esaú, foi categórico. Isaac respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Naquele momento, Isaac profetizou não acerca de Jacó e Esaú, mas dos povos que eles representavam. Irmãos, é muito importante entendermos isto, porque até hoje a briga daqueles povos naquela região está lá, né? E a origem está aqui. Muitas vezes as pessoas se perguntam, mas por que os israelitas? Por que as pessoas lá vivem brigando, Israel, seus países vizinhos, né? Não chega nunca a um acordo. Aqui é a origem de tudo, meu querido. Da formação da nação de Israel, daqueles povos, das tribos. Mas a gente mais para frente a gente vai entender melhor. Você também procure, né, buscar entender melhor a formação da nação de Israel, e você vai chegar e passar por esse ponto e poderá compreender melhor. Agora eu gostaria de trazer a conclusão desta aula, agradecendo você mais uma vez essa paciência, esse carinho, né, de estarmos juntos, aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Para concluir, desde sua experiência no Monte Moriá, Isaac faz-se ousadíssimo na fé. Lembra? Que Abraão leva ele para sacrificar. Ele pergunta aonde que está o cordeiro. Porque ele via a madeira, via a faca lá, o cutelo, mas não tinha o cordeiro. E Abraão responde para ele que Deus proverá. Ele era um jovem, aqui na Bíblia não especifica qual a sua idade, não é verdade? Mas possivelmente é um jovem forte, cheio de saúde, vitalidade. E Abraão, um idoso, ele poderia facilmente falar: pai, você tá louco, deixa eu dar o pé daqui, e correr, e voltar para o braço da sua mãe. Você vê que Abraão nem fala para a sua esposa, porque sabe que a mãe possivelmente não iria querer deixar. Mas não, ele, como um cordeiro que vai ao matadouro, mudo, como Cristo fez, ele crê nesse Deus também do seu pai, que providenciaria, e deita ali, entrega, o pai o amarra, ele deita naquele altar, no meio daquela madeira. O pai pega aquele cutelo e vai ao ponto de matá-lo. E aí vem a voz do Senhor, dizendo que não, Abraão, eu sei a sua fé. E quando ele olha do lado, está lá um cordeiro, prontinho para ser imolado. Meu querido, as bênçãos sobre a sua vida multiplicaram-se de tal forma na vida de Isaac, que ele já era visto pelos reis de Canaã como um príncipe de Deus, ou seja, um bendito do Senhor. Aonde ele passava, as pessoas comentavam: lá vem o bendito do Senhor. Aonde ele coloca os seus pés, aonde ele coloca as suas mãos, prospera. É um homem de paz. É um homem que serve um Deus vivo e verdadeiro. Gênesis capítulo 26, versículo 29.
A história de Isaac é um relato de fé e de superações no campo pessoal, doméstico e nacional. Do Monte Moriá, onde se encontrou pessoalmente e experimentalmente com Deus até a sua morte, ele viveu como um príncipe de Deus, um bendito do Senhor. Portanto, não se deixe abater pelas provações, exerça sua fé no campo das impossibilidades. Amado, na próxima aula estudaremos sobre o patriarca Jacó. Ora a Deus para que você esteja sendo edificado através deste estudo e cresça no entendimento da palavra de Deus. Que juntos possamos prosseguir em conhecer ao Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Graça e paz, amados. Senhor Deus, mais uma vez eu agradeço, Senhor, por esta aula. Por esse momento de estar junto com os teus filhos, tuas filhas, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Ora a ti, para que possamos cada vez mais ser edificados com estudos como este, Senhor. Simples, porém poderosos na tua palavra. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, meu querido. Um beijão, um abraço do pastor Eusébio. Fica na paz do Senhor.